Olá, licenciandos e licenciandas em letras, tudo bem com vocês? Bom, nessa nossa aula de hoje, vamos falar um pouquinho sobre sequência didática. E antes de começarmos, eu gostaria de ressaltar que essa nossa sequência de aulas de prática pedagógica não visam discutir especificamente a questão teórica por trás de cada elemento pedagógico que estamos mencionando em nossas aulas. O planejamento anual, bem como o plano de aula e agora a sequência didática, são ferramentas que nós vamos estudar de forma prática. Tá? Por isso que eu estou falando como construir, quais são os problemas, discutindo mais a questão do cotidiano, do dia a dia mesmo. Porque eu sei a necessidade que vocês têm de compreender de fato o funcionamento dessas ferramentas educacionais e compreender também exatamente como utilizá-las ao favor de vocês, né, a favor de vocês, da prática pedagógica de vocês, enquanto futuros professores. Então, eu não vou me delongar nas discussões teóricas, filosóficas, embasá-los a partir de artigos, de grandes nomes da educação que outrora venham a trazer a temática em tela em suas bibliografias e por aí vai. Eu não vou fazer isso, porque a minha ideia é embasá-los a nível prático mesmo, discutir como fazer, como funciona, tá bom? Então, sem mais delongas, a sequência didática, o que é? Bom, de acordo com Zabala, ela é um conjunto de atividades ordenadas, estruturadas e articuladas para a realização de certos objetivos educacionais, que têm um princípio e um fim conhecidos tanto pelos professores como pelos alunos. E nesse aspecto, eu trago esta citação de um trabalho maravilhoso feito por Gonçalves e Ferraz no ano de 2016, que está disponível através do link aí embaixo. E eles dizem o seguinte, que o termo sequência didática, ou SD, ele surgiu em 1996 nas instruções oficiais para o ensino de língua francesa, né, de línguas na França, perdão. Quando pesquisadores viram a necessidade de superação da compartimentalização dos conhecimentos no campo do ensino de línguas. Ou seja, muitas vezes o ensino ele é compartimentalizado. O que significa isso? O conhecimento, que na verdade é uma estrutura única e sólida, ele era compartimentalizado, ou seja, ele era fragmentado, a fim de ser executado em unidades didáticas distintas, que não se correlacionavam. Nessa perspectiva, o termo sequência didática vem exatamente com o pressuposto de atender a essa compartimentalização, mitigando-a e permitindo o sequenciamento de aulas que irão incitar na efetivação da aprendizagem em caráter de apreensão do conhecimento e efetivação de competências e habilidades. Como assim, professor? O senhor falou e eu não entendi. Bom, através desse esquema nós vamos discutindo e vai ficando cada vez mais nítida a importância da sequência didática. Eu gosto de mencionar que eu sou mais fã da sequência didática do que o plano de aula. O plano de aula é muito legal, é muito importante. Ele tem uma estrutura efetiva e eficaz, né? E de imediato ele traz consigo um aporte teórico e metodológico muito eficiente para uma aula. De fato, ele traz os procedimentos metodológicos e os procedimentos avaliativos de uma forma firme, de uma forma bem amarrada e que você possa, independente do local, independente da tua realidade escolar, adaptá-lo e executá-lo tranquilamente se este for bem feito pelo profissional que o elaborou. Contudo, temos uma problemática imperativa acerca do plano de aula.
Os professores de língua portuguesa, principalmente, eles sabem que estabelecer planos de aula a serem efetivados, desenvolvidos ao longo de um ano letivo é um desafio muito grande, principalmente tendo em vista que o plano de aula exige para consigo uma espécie de resposta avaliativa diária, né? Ou seja, uma resposta por aula, uma avaliação por aula, um mecanismo de metodológico por aula, e isso acaba assoberbando o profissional da educação que outrora tem que ficar elaborando planos de aula diários para atender a uma necessidade do educando. Ou seja, eu tenho 6 aulas por semana numa determinada turma, contudo, eu não tenho uma única turma naquela escola, eu tenho 10 turmas. Então, eu tenho 6 aulas por semana numa turma, contudo, eu tenho 10 turmas. Então, assim, eu sei que é absurdo, né, o quantitativo de aulas. Você ficar aí com 60 horas aulas não é o recomendado para os professores. Não, acho que é até difícil compreender uma ideia de um profissional dando 60 horas aulas, mas é a realidade de muitos profissionais. E de imediato planejar aula por aula para essas 10 turmas dentro dessas 6 aulas é um grande desafio. Então, as sequências didáticas elas tendem a dirimir essa problemática, tendo em vista que ela traça todo um planejamento para que as aulas sejam executadas complementando umas às outras e que você tenha instrumentos avaliativos iniciais e finais, sem precisar necessariamente estabelecer uma avaliação por aula. Então, notem que ela acaba tornando a compartimentalização algo ultrapassado, tendo em vista que agora ela traz um link entre as várias concepções educacionais e, consequentemente, estabelece também um link entre as múltiplas aulas e os seus procedimentos metodológicos, por consequência, estabelecendo uma relação tão intrínseca que uma aula depende da outra a fim de que o educando se torne realmente habilitado ou realmente competente. Então, notem que aquela ideia de competências e habilidades que já discutimos, que já conversamos em outros momentos nas aulas de prática pedagógica, bem como aquela própria construção bacana de uma prática efetiva que outrora estabeleça ensino e uma aprendizagem efetivos e significativos para o educando, ela se baseia justamente na concretização de competências e habilidades. Essas habilidades que serão apreendidas pelo educando automaticamente se convertem em unidades que irão consolidar o surgimento de competências. Então, o indivíduo é competente se ele estiver cheio de múltiplas habilidades. Essas habilidades o tornam competente. Nessa perspectiva, se nós não compartimentalizarmos o conteúdo e de imediato estabelecermos uma relação entre cada aula a fim de que ela possa se tornar contextual, ela possa ser analítica, discursiva, propor soluções e organizar todos os conhecimentos que foram aprendidos ao longo dessas etapas, eu posso automaticamente efetivar as habilidades essenciais para formar competências. Então, eu posso construir paulatinamente várias habilidades através de cada momento didático e culminar na consolidação de competências. Então, como é que uma sequência didática é estruturada? Simples. Ela tem várias etapas. Dessas etapas, nós temos o levantamento de conhecimentos prévios sobre um dado problema. Então, eu vou inicialmente apresentar a minha sequência didática ao meu grupo público-alvo, né? Meu grupo de estudantes, meu grupo de educandos, de discentes, e apresentado
uma vez apresentada a sequência didática, eu faço um levantamento de conhecimento prévio, que pode ser através de uma discussão, pode ser através de uma simples, uma simples roda de conversa, um debate, pode também ser um exercício diagnóstico, pode ser uma espécie de atividade lúdica, onde eles poderão socializar os conhecimentos prévios, enfim. Eu tenho que estabelecer a possibilidade do educando me trazer o que ele já sabe, o que ele já tem como conhecimento intrínseco a ele diante de suas múltiplas vertentes enquanto ser holístico. Então, ele vai me trazer os vários conhecimentos que possui acerca do problema. E a partir daí, eu apresentarei o problema. Então, eu apresentarei a unidade didática da nossa aula, bem como o que nós nos propomos a solucionar, a realizar, a construir dentro daqueles próximos momentos de aula que teremos dali em diante. Eu posso dizer que a sequência didática é um conjunto de aulas que irão, em vez de serem fechadas em si e trazerem a metodologia da aula, a metodologia avaliativa da aula, a metodologia de ensino da aula. Nós traçaremos um conjunto de metodologias, um conjunto de avaliações, um conjunto de estratégias metodológicas que irão subsidiar o educando para construir um resultado final. Então, essa apresentação do problema, ela traz para o discente toda a ideia de construção que nós teremos dali em diante. E a partir daí, eu irei contextualizar o problema. Então, eu trarei textos, não sei, a didática, os procedimentos metodológicos que você vai adotar para efetivar aquele momento pedagógico serão a teu critério. Então, a contextualização ela pode se dar mediante a leitura, mediante ao debate, mediante a explanação em quadro branco, né? Pode se dar mediante a utilização de vídeos, de filmes, para expor uma situação social, econômica, política, pedagógica, enfim. A partir daí, nós temos uma análise do problema. Nós vamos nos debruçar mais acuradamente em todos os parâmetros, todas as nuances, as mais específicas, as múltiplas especificidades daquele problema e discuti-las para solucioná-las, propor soluções. Então, quando propomos soluções a um problema e o apresentamos, contextualizamos, analisamos, discutimos, nós exigimos uma negociação de significados, ou seja, são restabelecidos significados ou reconstruídos significados ou até mesmo construídos significados que, uma vez sistematizados, trarão à tona, terão a gênese de um novo conhecimento. Então, como isso funciona? A sequência didática ela deve promover o conflito cognitivo para que haja compreensão, ela irá incitar a metacognição e irá culminar em uma aprendizagem significativa e em atitudes favoráveis ou motivações. Então, pensem nesse modelo que eu trouxe para vocês, onde o professor ele vai para a sala de aula e apresenta uma situação didática que ele deseja trabalhar. Então, ocorre a apresentação de situação de comunicação. Posteriormente, existe um módulo específico para o reconhecimento. Esse módulo de reconhecimento é onde o professor irá trazer, contextualizando a problemática, diversos elementos que contribuam para a compreensão daquilo que ele deseja trabalhar. Então, um módulo de conhecimento ele é a base para a execução daquilo que virá a seguir.
é exatamente aquele período onde nós socializamos o conhecimento e buscamos averiguar qual é o conhecimento prévio, mas ele sozinho não basta. É necessária uma produção inicial. Para que essa produção inicial? Para eu conseguir quantificar e qualificar a aprendizagem do educando diante da minha sequência didática. Porque, veja, eu venho, eu trago uma temática, eu discuto, eu apresento ela, a gente vê vídeos, a gente vê uma série de elementos que outrora subsidiarão o discente naquilo que está por vir. E eu não faço uma produção inicial, eu faço uma produção final. A gente tem a mania de avaliar o término do processo e não avalia o começo. É isso que não nos dá a condição de fato, compreender qual e quantitativamente a aprendizagem do educando. A gente pensa assim, a gente passa um bimestre inteiro dando aulas e buscando e produzindo. Aí, quando chega lá no final do bimestre, a gente faz a prova, aquela prova monstruosa, coloca lá para o aluno e diz assim: ele vai conseguir tirar um 10 aqui. E aí vem um 3. Você se frustra. Você diz: não, na segunda unidade eu vou maneirar, eu vou fazer uma prova mais fácil. Aí você faz e tem um 5. E você fica pensando, meu Deus, o que eu estou fazendo de errado? O que você está fazendo de errado é simples. Você não verificou o conteúdo prévio que esse educando traz consigo. Você não verificou o conhecimento prévio dele. Então você não sabe de fato se ele detém conhecimento. Você não sabe de fato se ele está apto a iniciar naquela unidade didática. E é neste momento onde a maioria dos professores se frustra diante das iniciativas que tomou a fim de aprimorar o processo de ensino-aprendizagem não obteve êxito aparente. Porque a produção inicial é uma realidade que deve ser levada a todos os cenários educacionais, para que os professores verifiquem de fato a eficácia da aprendizagem, aliás, perdão, a eficácia do processo de ensinagem que outrora submete o educando. Simples, porque a produção inicial ela vai te permitir saber qual o conhecimento prévio do educando, quais as condições educacionais qual ele teve acesso até o momento e mais, se ele irá ou não atingir aquela competência, aquela habilidade que você previu desde o princípio nas suas aulas. Ok? Então, a produção inicial é indispensável, é ela que vai te nortear nos módulos que virão a seguir. Uma vez de posse da produção, do conteúdo, dos dados favorecidos pela produção inicial, o docente irá traçar uma quantidade de módulos, de atividades, de exercícios, de aulas em si, que podem variar de acordo com a necessidade que eu mesmo identifica de acordo com a produção inicial. Então, ele vai verificar a existência de módulos que necessitam ser de fato apresentados para que esses módulos induzam, uma culminância. E essa culminância é a produção final, que quando comparada à inicial, vai ter um valor significativo. É simples, eu posso pegar inicialmente, nos primeiros 10 minutos de uma aula, passar um questionário, eles respondem e me entregam. E eu dou a minha aula, passo o questionário, eles respondem e me entregam. Isso já caracteriza uma produção inicial e uma produção final. Só que você fazer isso em um tempo de aula única, né, de 50 minutos, é impossível. E mais, você não subsidiá-lo com diversas atividades e exercícios também se torna irrelevante para ti desenvolver uma sequência didática que não vai ter
uma aprendizagem significativa, não vai ter dados ou resultados quali quantitativos que te façam compreender que a tua ação deu certo, tá bom? Então essa é a ideia de construir uma sequência didática com procedimentos avaliativos iniciais e finais. Agora, como construir uma sequência didática? Bom, estão aí elencados alguns itens maravilhosos que vocês devem levar em consideração na hora da construção da sua sequência didática. A definição de um tema, e esse tema tem que estar relacionado direto e indiretamente ao seu público-alvo. E caso não tenha entendido por que deve ser relacionado ao público-alvo, assista a aula 3 sobre plano de aula. Bom, estabelecer objetivos é indispensável. Colocar os seus objetivos em papéis que te permitam revisitá-los múltiplas vezes durante o processo educacional se faz indispensável, principalmente tendo em vista que os objetivos, são os elementos que você deseja de fato alcançar com todo aquele processo educacional. Definir também o seu conteúdo, né? Elencar os conteúdos que você deseja abordar naquela aula é indispensável, visto que você tem que atender a um currículo, você tem que atender a uma base nacional comum curricular, você tem que atender a um livro didático, a um conteúdo programático, ao teu planejamento anual. Você tem que elencar conteúdos que tornem aquela sequência didática significativa, mas também que não assoberbe a sequência didática ou procedimento pedagógico em suas múltiplas instâncias, a fim de que a sequência não se torne eficaz, tá certo? Bom, depois definir seus procedimentos metodológicos é essencial para traçar um caminho que torne segura a efetivação da aprendizagem, conectar cada etapa para que uma seja codependente da outra. Então, elas têm que ser interdependentes. A primeira aula tem que dar subsídio para que a segunda aconteça. A primeira e a segunda têm que dar subsídio para que a terceira aconteça, a fim de que ele possa participar de um processo construtivo. Essa é a premissa-chave da sequência didática. Lembrar também de levar sempre em consideração o tempo da sequência para que ela nem fique muito curta e você não consiga, de fato, alcançar os seus objetivos, nem que ela se torne extremamente grande a ponto de você não conseguir executá-la de uma forma lógica, porque se a tua sequência didática ela tem 10, 15, 20 aulas, meu querido, lembrando que a primeira depende a segunda depende da primeira, a terceira depende da segunda e por aí vai. Meus queridos, minhas queridas, infelizmente você não vai conseguir efetivar a tua sequência didática, porque ela vai ser impossível, ok? Ela vai ser impossível de ser, de fato, trabalhada em sala de aula. Delinear as estratégias de avaliação, tanto inicial quanto final, e executar levando em conta a possibilidade de adaptação da sequência didática. A todo momento você deverá estar apto a adaptar a tua sequência didática às necessidades que se mostram imperativas, tá bom? A adaptação é a chave para uma efetiva função docente, ok? Então, nós vamos encerrando por aqui. Eu quero que vocês analisem algumas sequências didáticas, leiam mais a respeito, se aprofundem nos teóricos, utilizem Zabala. Zabala é muito bom para falar de sequências didáticas, bem como compreendam como está o cenário científico a respeito dessas sequências e o quão elas são importantes para a concretização aí de uma aprendizagem significativa. Bom, na nossa próxima aula, eu quero trazer para vocês mais um pouquinho da sequência didática, contudo agora ela sendo aplicada, e também vamos discutir algumas condições de aula que podem ser aliadas à sequência didática, a fim de que ela de fato se torne
um elemento pedagógico de fato efetivo. Ok? Então fiquem na paz, um grande abraço, valeu, falou e tchau, tchau.